a definição do projeto, tá? É a definição do projeto. Como funciona isso, Carlos? E para que existe essa definição do projeto? Bom, é nela que você entende o problema que você quer resolver. Olha, pense comigo. Eu sempre falo isso. Olha, se existe um projeto, é porque você quer resolver algum problema. Que problema é esse, Carlos? Pode ser desde o envelhecimento dos equipamentos, a equipamentos que são obsoletos, ou a equipamentos que não estão funcionando a contento. Pode ser diversos problemas. Então, a primeira fase, ela consiste em definir qual o problema que você se propõe a resolver. E essa definição, ela é de extrema importância, porque uma vez que você compreende, que você entende o que você precisa resolver, logo você evita de gastar tempo desnecessário, recurso desnecessário, ou até mesmo construir um projeto que não vai atender à sua proposta, ou seja, ao que ele deveria atender, né? Então, para você checar essa parte da definição do problema, nós temos algumas etapas que você precisa observar. Estudar como funciona o processo. Então, para você entender um problema, você precisa primeiro conhecer como funciona o processo ao qual aquele problema está inserido. Como seria isso, Carlos? De repente você vai implementar um projeto que é numa padaria. Então você precisa conhecer o processo de como é feito o pão, ou como é feito o bolo, ou seja qual for aquele processo. Se for o processo de fazer pão, se for o processo de fazer bolo, se for o processo de fazer salgados, então você precisa entender como é que funciona aquele processo, né? Então, quando você conhece como funciona o processo, você consegue entender e até achar qual é o problema que atrapalha aquele processo. Bom, para você entender esse processo, você precisa conversar com as pessoas envolvidas nesse processo. Quem são eles? São os operadores, são os mantenedores, são o pessoal da qualidade da produção, são os engenheiros de produção, os técnicos de produção. Então você precisa fazer uma investigação, né? Então de repente você bate o olho e você acha que você já entendeu, mas não, você precisa fazer essa investigação. Quando você faz essa investigação, você logo entende como funciona o processo e você acaba construindo também a sua solução para atender as pessoas que estão envolvidas nesse processo, né? Então, ou seja, você acaba desenvolvendo algo mais adequado. Então, esse é o segundo passo dessa primeira fase. Depois você vai listar as falhas do processo. O que seria isso, listar as falhas do processo? É você, vamos supor, dentro de um processo você pode ter vários problemas. E no ter vários problemas, você vai separando ele de forma que você possa tá resolvendo cada um deles na hora da construção da sua solução. Então você vai separando. À medida que você separa, você acaba melhorando a forma da sua solução. Ao invés de você criar um problemão, você separa em vários problemas e você vai resolvendo cada um deles, tá? Ou pelo menos agora listando cada um deles, né? Depois você pode listar as variáveis do processo. Depois que você entende como é que é o processo, aí você vai ver quais são as variáveis que eu meço. Eu meço pressão, eu meço tensão, eu meço corrente, eu meço nível, eu meço fluxo, eu meço temperatura. Quais são as variáveis que eu vou precisar aquisitar para poder fazer um controle adequado? Então você vai listar tudo isso aí, tá certo? Então, vai dando um tique aí. Então você tá passar por cada etapa dessa. Bom, depois você vai verificar como cada variável é aquisitada. Como é que eu vou aquisitar cada variável dessa? Vai ser em sinal de corrente, de tensão, eu vou aquisitar por uma rede. Então, assim, você vai estudar como é que você vai pegar cada variável dessa, tá certo? Então, vamos lá. Depois você tem que definir o tipo de interface de sua operação.
Como seria isso, Carlos? Você definir, bom, vai ter um IHM, vai ter um supervisório, vai ter apenas luzes lá, ou seja, sinalizadores que vão indicar o operador o que é que está acontecendo. Então você faz essa definição. Porque à medida que você faz essa definição, você com certeza vai influenciar no custo e em como vai ficar a operação, o nível de operação daquele sistema que você está se propondo a desenvolver, né? Então, você define qual é a sua interface de operação. Eu coloquei aqui IHM, para quem não sabe o que é um IHM, é uma interface homem-máquina. É a forma como o homem vai interagir com esse processo, tá bom? Vamos lá, definir o esquema elétrico, você vai definir quais são as tensões, como é que vai ser o arranjo elétrico do seu projeto. Então você precisa definir isso. Por quê? Porque isso influencia se você precisar comprar um motor, você saber qual é o motor que você vai comprar, os contactores, a todos os componentes, tá? Então isso faz parte da definição do seu projeto. E levantar os componentes do esquema elétrico, né? Você vai listar tudo isso, vai orçar, vai fazer comparativo com marcas similares, né, que atendam à sua necessidade, para ver a questão de custo desse investimento, tá bom?